Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Já estamos de volta agora no rádio também, para quem nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Falávamos aqui no intervalo um pouco mais sobre a reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente volta a falar sobre as medidas restritivas que vão sendo impostas em todo o país, trazendo para você aqui o caso de Sergipe. Veja o que aconteceu. Na quinta-feira, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, prorrogou o estado de calamidade sob a justificativa de conter a Covid-19. Entre outros pontos, o decreto estabelece uma peculiaridade. Além de restringir o direito de ir e vir, a partir de 4 de abril, o chefe do executivo também poderá, nos 180 dias seguintes, requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular. Em linhas gerais, durante 6 meses, o direito de propriedade deixará de existir em Sergipe. Horas mais tarde, o governo de Sergipe rechaçou a acusação. É fake news a informação de que o governo de Sergipe fez um decreto que vai abolir a propriedade privada. Inoportuna, fantasiosa e desleal é esta publicação. E segue. O governo reitera que a previsão de requisição administrativa em cenários de calamidade é mera repetição do previsto na Constituição Federal, artigo 5º, 25 e no artigo 3, 7 da Lei 13.979/20, que é a lei de combate ao coronavírus. Fecho aspas, essa é a nota que foi divulgada pelo governo de Sergipe. Começo essa com você, Fiuza. O que achou aí desse decreto do governador? Parece bastante preocupante, é um avanço agora, né? Eles já falam também na possibilidade de uso de propriedade particular, Fiuza. Eu acho que nós estamos vendo, né, Vitor, toque de recolher. Infelizmente, a gente está assistindo algo impensável há muito pouco tempo atrás, né? A democracia se desmanchando, né? É claro, a democracia permanece, a gente permanece no regime democrático, né? Ainda tem um aparato institucional para você recorrer, você não está sob um totalitarismo de direito, mas você está sob um totalitarismo de fato em vários aspectos, como, por exemplo, o toque de recolher. Quer dizer, a gente está vendo a população apanhando na rua, dependendo do horário, né? É isso, não é uma crítica às corporações, às forças de segurança, mas integrantes delas que caem nessa tentação. Pode ele ver na televisão que pode, o chefe dele, o governador, o prefeito, manda lá bater, diz que é direito, que está defendendo, está salvando vidas. E o cidadão, o fato é que o cidadão está apanhando, está sendo esfolado na rua, sob pretexto de defesa de vidas, e isso é mentira. Isso é mentira. Nós acabamos de entrevistar esse movimento tão importante de reabilitação do uso das escolas, né, baseado em critérios, não são loucos, não são desvairados, não são genocidas. Eles estão olhando para ver se está certa essa equação de você interromper o funcionamento da sociedade, né, enquanto o vírus não passa. Isso não existe, isso não é ciência, isso não é real e também não é democracia. Então, eu acho que se você tem a tolerância, e tem, sim, a tolerância ao toque de recolher, né, essa medida estapafúrdia, nada científica, né, nenhuma segurança sanitária é trazida pelo toque de recolher com o funcionamento normal, com ônibus cheio, em outros horários, né? Então é um escárnio, é uma brincadeira. E se você tem a tolerância, como tem, né, hoje, é isso, de parte da sociedade, de imprensa, de tribunais superiores, estão começando a reagir, o judiciário está começando a reagir aqui e ali. É claro que vai vir um espertinho, né, tipo esses ditadorzinhos mais fominhas, tipo aquele governador do Rio Grande do Sul, que decide o que você pode comprar e consumir, não decide? Dizendo que está salvando vida com isso. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Esse homem tem que tem que responder por isso. No entanto, não está respondendo, ele está lá fazendo a campanha presidencial dele, fechando o gôndola, né? Então, é claro que ia aparecer outro malandrinho dizendo, não, eu fico com a sua casa aqui porque é importante, porque você está numa área de risco, nós vamos precisar da sua residência. Não tenha dúvida, né? Eu não sei se Sergipe vai, de fato, executar esse tipo de medida. Se está escrito, é porque pode.
E se tiver mais ou menos escrito, também pode, porque o jeito que alguns tribunais estão interpretando as leis, você vê que é um ato de vontade. Um ato de vontade, né? Quer dizer, você precisa de medida científica para todas essas supostas ações de segurança sanitária e nunca voltando ao movimento das escolas abertas, né? O doutor Kleber mencionou, fomos aos municípios que estão trancando pedir os seus laudos de medida de fechamento da escola, como, né, em relação ao percurso do contágio, em relação à realidade da pandemia, como vocês estão protegendo as pessoas. E eles não sabem, eles não têm. Então, todas as autoridades que estão exercendo esse tipo de medida estão devendo esse tipo de justificativa, mas ela não é cobrada. O Ministério Público se demitiu, o Ministério Público sumiu do mapa, né? Então, nós temos aqui alguns agentes questionando na justiça, etc. E a gente espera, Vitor, que a democracia não se dissolva se o judiciário, que está começando, aí nós vimos Sorocaba, né? Nós vimos Araraquara, nós vimos São José do Rio Preto, algumas primeiras decisões judiciais contra os arroubos desses tiranetes. A gente espera que aí tenha uma semente de restituição do direito, porque senão vai acontecer isso aí. Vão entrar nas casas das pessoas, vão amordaçar as pessoas, já estão entrando, né? Já estão entrando para contar o número de presentes. Nós já vimos cenas disso, não é ficção. Então, daí para alienar bens, não está muito longe, não. Augusto. Olha só, eu escrevi ontem um texto, publiquei no R7, um texto dizendo exatamente isso aí. Quer dizer, é a revogação do direito de propriedade, ponto. E além de todos os outros, além da revogação do direito de ir e vir, que ocorre constantemente a cada toque de recolher, por exemplo. Isso é revogação. Durante algumas horas é suspenso o direito de ir e vir. Aí sai o Belivaldo Chagas, nome é destino mesmo, né? Belivaldo. Ele veio com a seguinte conversa. Então, fake news, porque ele não falou, ele não mencionou no decreto. Sim. O decreto não revoga expressamente o direito de propriedade. Era o que faltava. Era o que faltava. Que é o sujeito que introduz na sua fazenda o trabalho escravo e diz: aqui foi revogada a Lei Áurea, né? Aqui foi promulgada a escravidão. Ele não avisa. Ele embute ali uma conversa fiada. Aí ele botou lá fake news, ilustrada pelo artigo que eu escrevi. E dizendo assim, não, aqui nós não propusemos nada disso, não decretamos o fim do direito de propriedade e tal, e é fake news, e isso aí é um artigo da Constituição, e o Bolsonaro tem um decreto que autoriza isso. Autorizar não é obrigar. Você autoriza para determinadas situações que estamos longe de atingir. O que está acontecendo lá em Sergipe é o espetáculo da incompetência e da gastança. Antes de explicar que fim levou o dinheiro que ele recebeu, que são alguns milhões, ele já partiu para a indústria do estado de necessidade, de estado de calamidade pública, porque isso permite que ele pare de pagar as dívidas, suspenda todo o pagamento, para que ele consiga mais dinheiro do governo federal e para que ele compre sem licitação o que quiser. Quer dizer, eles estão querendo escrever o segundo capítulo do Covidão sem que o primeiro seja apurado. Isso não pode acontecer. E tenta revogar o direito de propriedade, sim. Se está na Constituição, tudo que está na Constituição exige determinadas pré-condições que não estão atendidas em Sergipe. Em Sergipe está acontecendo o espetáculo da incompetência, ele que resolva isso. Agora, como eu disse no artigo de hoje, em resposta a ele, mentiroso é o Belivaldo. E são os Belivaldos que governam os estados brasileiros. Tá mais os sites espertos já estão dando, não, é técnico, né? É científico, né? Isso é fake news. Fake news o quê? Dizer que o estado que o toque de recolher revoga o direito de ir e vir é o quê? Ou esses caras não entendem o que a gente escreve, quer dizer, aqui você precisa avisar, olha, estou
utilizando uma imagem, né, uma metáfora, que são umas bestas. E são safados. Faz isso. Então, deixei muito claro o seguinte, que o governador, ele acha que não revogou o direito de propriedade, não vai revogar porque não deixamos. E ele é mentiroso e acabou confessando, ao dizer que reeditou o que já tinha dito com outras palavras ali no decreto, no primeiro decreto de calamidade pública, que está em vigor, já está lá embutida essa possibilidade de revogar o direito de propriedade. Portanto, é reincidente, criminoso e reincidente. E aí, Ana, preocupante, hein? Muito preocupante, Vitor. E essa coisa, parece que é um modus operandi esse, né? Se alguma coisa é falada que sai aí do manual da militância hoje na velha imprensa, a primeira coisa é fake news, é colocar a pecha de fake news e deixa que cole e espalhem o máximo que for possível, porque é assim que eles combatem os questionamentos pertinentes. E é verdade, né? Porque tá aí o decreto. Agora, tem tanta coisa bizarra nesse decreto, e eu convido o nosso ouvinte, espectador, que vá ali na internet, procure esse decreto, que ele é muito curtinho, ele não é longo, e algumas coisas são muito perturbadoras ali, né, Vitor? Primeiro, os 180 dias, eles fizeram o quê? Eles sortearam quantos dias? 180 dias. Baseado em quê? Baseado em que ciência? A começar dia 4 de abril. Por que 4 de abril? Se a calamidade é pública, por que não começar imediatamente? Não, vamos começar dia 4 de abril e colocar aí 180 dias e os dois pontos ali muito perturbadores, o que principalmente fala na não necessidade de licitações, né? Ou seja, uma abertura aí na cara dura mesmo para roubos e o poder de aí confiscar bens móveis e imóveis sob aí a guarda da calamidade pública, da expressão calamidade pública. Eu achei tão estranho, tão bizarro esse decreto, Vitor, que eu liguei hoje para uma professora de Direito Constitucional e ela disse porque exatamente pelo que Augusto disse, a defesa foi tão esdrúxula também, está na Constituição, o governador de Sergipe disse, e eu perguntei a ela se estava na Constituição e ela disse, olha, está na Constituição, mas existe um detalhe chamado requisição administrativa, ou seja, qualquer movimento em relação a propriedades privadas, móveis ou imóveis, tem que estar fundamentada e não é assim de uma maneira ampla, sem motivo, como o governador colocou. Ela até me deu dois exemplos, por exemplo, o que a gente vê em filme, às vezes, a polícia está perseguindo um bandido, o carro da polícia quebra e aí a polícia pega o carro de um cidadão ali, um carro particular, isso é autorizado. Ou em desastres da natureza, por exemplo, como Mariana, uma devastação gigantesca, aí precisa de um galpão particular, também pode fazer isso, mas precisa dessa requisição administrativa, não pode ser uma coisa ampla, de uma maneira vasta, como o governador colocou. Agora, para finalizar, Vitor, dois pontos importantíssimos que o Fiuza sempre bate nisso e a gente tem que continuar batendo. A omissão do Ministério Público dentro dessa pandemia em relação às atrocidades que estão sendo feitas com as nossas liberdades constitucionais. Ou seja, primeiro fecha o comércio, depois fecha as praias, aí vem o toque de recolher, de repente os tiranetes aí nos estados estão assinando ordens executivas e decretos como esse aí do governador de Sergipe. Mais uma vez, vale a pena a gente lembrar, a gente tocou nesse caso a semana passada, daquele promotor do Guarujá que processou um comerciante por ele ter aberto ali, ele abriu o seu comércio, a sua loja, exatamente porque não está conseguindo viver, né, com um auxílio aí emergencial de R$250,
e o promotor pediu a prisão desse comerciante, mas o juiz ali do Guarujá soltou e arquivou o processo. Então, nós temos que ter a noção de que nós temos que não apenas reclamar nas redes sociais, mas a gente também, como o Augusto muito bem coloca, tem que ter uma desobediência civil, que não sei nem se o nome pode ser desobediência civil, porque nós estamos dentro das esferas constitucionais que nos protegem exatamente do que está acontecendo quando um decreto desse é assinado por um governador e não há questionamento nenhum. E agora, quando ele foi pego no pulo, ele fala que é fake news.